Um dia na vida de Abed Salama, de Nathan Thrall, parte 2, capítulo 8. No verão de 1985, Huda Dabur era uma médica de 25 anos, recém-formada pela Faculdade de Medicina da Universidade de Damasco. Seu pai propôs que ela se afiliasse ao Crescente Vermelho Palestino, na Tunísia, onde um tio, alto funcionário da OLP, poderia cuidar dela. A sede da OLP ficava em Tunis, para onde fora transferida quando Israel obrigou a organização a deixar o Líbano. Embora apoiasse o Fatah, o pai de Huda não se considerava um cidadão politizado e dizia à filha que tanto a esquerda como a direita eram demasiado intransigentes. Huda atribuía sua moderação à infância passada em Haifa, onde as populações muçulmana, cristã e judaica conviviam lado a lado. Huda havia crescido com histórias de Haifa. Os Dabur provinham de Wadi Nisnas, bairro situado entre o porto e os jardins do santuário Barraísta, encravado na encosta do Monte Carmelo. No Sabá, quando os judeus são proibidos de desempenhar uma série de tarefas cotidianas, a família de Huda ia à casa dos vizinhos judeus para acender a luz ou a estufa. A avó de Huda nasceu na Haifa otomana durante a Primeira Guerra Mundial. Dona de uma beleza notável, casou-se com um primo por decisão da família e, aos 17 anos, deu à luz o primeiro filho, Mustafa, o pai de Huda. Mustafa tinha quase 14 anos quando, em novembro de 1947, a ONU aprovou a partilha da Palestina. A decisão desencadeou uma guerra civil que culminou na Nakba, o êxodo forçado de mais de 80% dos palestinos do território que caiu sob o domínio de Israel. Em abril de 1948, alguns meses após o início da Guerra Civil e poucos dias antes da Páscoa judaica, as forças do mandato britânico, que governava o país, começaram a se retirar de Haifa. Com a partida dos britânicos, grupos paramilitares judaicos lançaram um ataque às zonas palestinas da cidade, operação que nomearam de Biur Shametz, referência ao ritual judaico de eliminação, em geral por meio da queima, de todo o pão dos lares antes do início da Páscoa. Posicionando-se em bairros judeus situados nas encostas, esses grupos bombardearam as casas e mercados palestinos da região central da cidade. Haifa foi tomada em um dia. Por meio de transmissões de rádio em árabe e vans equipadas com alto-falantes, as forças judaicas orientaram a população a evacuar imediatamente a cidade. Os soldados haviam recebido ordens para bombardear todos os alvos passíveis de serem incendiados e matar todos os árabes que aparecerem pela frente. Barris, repletos de trapos embebidos em querosene e munidos de dispositivos de ignição, eram lançados ladeira abaixo em direção aos bairros palestinos. Os judeus atiravam em todo e qualquer árabe que passasse na rua, tanto em Wadi Nisnas quanto na Cidade Velha, relatou um agente da inteligência britânica. Isso incluía rajadas de metralhadora completamente indiscriminadas e revoltantes, disparos de morteiros e tiros de longo alcance contra mulheres e crianças que haviam se abrigado em igrejas e tentavam sair. Chegada a Páscoa judaica, a limpeza étnica tinha sido levada a cabo com sucesso em grande parte da cidade. As enfumaçadas ruas do centro estavam escondidas sob os corpos e escombros, enquanto as famílias fugiam como podiam do avanço das tropas. Os sobreviventes corriam apavorados em direção ao porto, pisoteando-se uns aos outros em meio ao tumulto. As casas palestinas desertadas
foram logo entregues a imigrantes judeus recém-chegados, de modo a garantir que os proprietários originais não voltassem. A família de Yehuda fugiu para o norte num comboio de caminhões, rumo ao Líbano. Sua avó contava do terror que sentiram, alimentado por histórias de estupros e massacres. A promessa dos vizinhos judeus de cuidar da casa onde moravam pouco amenizava a situação. 3 semanas após a queda de Haifa, Israel declarou independência. Àquela altura, cerca de 250 mil palestinos haviam sido forçados a se expatriar. Entre eles, 90% dos habitantes árabes de Haifa e Jaffa, as cidades palestinas mais populosas. A guerra de Israel com os países árabes vizinhos ainda não tinha começado. Após dias de viagem, os Dabur estavam empobrecidos e esfaimados. No caminho para o norte, ainda na Palestina, a avó de Yehuda deu à luz uma menina, numa caverna. O cordão umbilical foi cortado com auxílio da agulha para a limpeza de um fogareiro de parafina. O parto improvisado inspirou a família a chamá-la Mariam, em homenagem à Virgem Maria. Racionando as últimas migalhas de pão, conseguiram chegar à cidade costeira de Sidom, no Líbano, de onde seguiram para Homs, na Síria. Os refugiados eram reunidos na cidadela medieval e levados para os estábulos de um quartel militar construído durante o mandato francês. Lá, a UNRWA estabeleceu o que viria a ser conhecido como o Campo de Refugiados de Homs. Como as famílias provenientes das mesmas cidades e vilarejos viviam juntas, as diferentes zonas do campo foram nomeadas de acordo com os locais de origem dos refugiados. Devido à sua importância, Haifa ficava próxima à entrada. A maioria dos demais refugiados era oriunda da Galileia, embora houvesse gente de Acre e Jaffa. As ruas também tinham nomes de cidades palestinas, de Hebron e Jerusalém a Nazaré, Zafed e Tarshiha. Não havia água nem eletricidade. O isolamento térmico era precário e os únicos banheiros disponíveis eram externos e comunitários. A UNRWA distribuía sacolas de roupas usadas, muitas vezes com sapatos de pares diferentes. Certa vez, a avó de Yehuda teve a ideia de tingir de azul as roupas das crianças para que elas tivessem presentes que parecessem novos para o Eid al-Fitr, a celebração que marca o fim do Ramadã. Quase todas as mulheres seguiram seu exemplo, enchendo o acampamento de crianças vestidas de azul. No inverno, a chuva batia ruidosamente contra o telhado de zinco e a fumaça do fogão de parafina tornava o ar difícil de respirar. Apesar da pobreza, da separação da família e da dor do exílio, contudo, os Dabur conseguiam encontrar momentos de felicidade. Quando o pai de Yehuda se casou, a família pendurou cobertores no quarto compartilhado a fim de oferecer a ele e à noiva um mínimo de privacidade. Mais tarde, ele aprimorou a estrutura do aposento, construindo um banheiro interno e cavando um poço no quintal. A porta era mantida aberta, e Mustafa permitia que todo o acampamento usufruísse da água limpa e fresca do poço. Sem energia elétrica disponível, a família passava as noites ouvindo histórias, contadas, sobretudo, pela avó de Yehuda. Tanto Yehuda como seus irmãos, primos, tias e tios cresceram com relatos de um lugar mágico, chamado Haifa, onde o Monte Carmelo se movia quando as crianças brincavam lá, e a chuva jamais atingia a cabeça das pessoas. Haifa era o paraíso. Yehuda e os irmãos adormeciam sonhando com aquele lugar mítico. Quando reclamavam que queriam conhecê-lo, os adultos enchiam barris com água e os punham dentro para se banharem, instruindo-os a fechar os olhos e imaginar que nadavam no mar de Haifa. A maioria dos homens do campo de Homs
incluindo o pai de Huda, havia aderido inicialmente a movimentos nacionalistas pan-arabistas, mas passara a apoiar o Fatah quando o partido ganhou força na década de 1960. O tio mais novo de Huda, Kamel, era o único de sua geração nascido fora da Palestina. Era apenas 4 anos mais velho que Huda e não se parecia com os irmãos. Tinha a pele e os olhos mais escuros e um semblante sério. Foi o primeiro da família a se filiar ao Fatah. Ainda adolescente, ouvia as músicas do partido. E mais tarde, participou dos treinamentos ministrados no campo. Aos 15 anos, deixou Homs para se alistar no Fatah no Líbano, de onde vinha para ver a família a intervalos de poucos meses. Os parentes ficavam para lá de contentes com suas visitas, mas Kamel impunha rígidas condições. Todos precisavam agir como se ele nunca tivesse partido. Nada de lágrimas nem abraços, ou iria embora e não voltaria. Quando entrava pela porta, Huda e sua avó refreavam a muito custo o impulso de correr e abraçá-lo. Passada uma semana, Kamel desaparecia de novo, sem se despedir de ninguém. A avó de Huda se sentava no chão e chorava. Temia que o caçula morresse nas mãos do Fatah. Na Síria, os refugiados palestinos do sexo masculino eram obrigados a prestar serviço militar. Eram recrutados para o Exército de Libertação da Palestina, ELP. Oficialmente o braço militar da OLP, mas na prática controlado pelo exército sírio. Durante uma das visitas do filho, a avó de Huda relatou sua chegada às autoridades, que o levaram para servir no ELP. Kamel opunha-se ferozmente à ideia de entrar para o exército sírio, que em breve lutaria contra o Fatah na guerra civil libanesa. A avó de Huda achava que era a única maneira de protegê-lo, mas chorou, junto com a neta, quando ele foi levado à força. Quando a Síria apoiou as milícias cristãs libanesas que sitiaram um campo de refugiados palestinos, Tel al-Zatar, Kamel desertou o ELP e se juntou aos ex-companheiros do Fatah que defendiam o campo. O cerco durou 52 dias e, quando o campo de refugiados não resistiu, as milícias cristãs massacraram milhares de palestinos. A família de Huda soube que Kamel havia estado em Tel al-Zatar, mas nada além disso. Buscaram desesperadamente mais informações, até que, por fim, receberam a camisa ensanguentada que o jovem usava quando morreu. Aos prantos, a avó de Huda apertou a peça de roupa contra o peito. Jamais foi capaz de se recuperar da morte do filho, culpando-se por tê-lo denunciado às autoridades sírias. Se não fosse aquilo, talvez ele não estivesse presente em Tel al-Zatar. O guardião das lembranças da família era Ahmad, tio de Huda, que deixou a Palestina por volta dos 2 anos e também cresceu com a história da mãe sobre a cidade de Haifa, a padaria da família e os vizinhos. Estimulado por esses relatos, Ahmad tornou-se um renomado poeta palestino, tendo publicado seu primeiro livro aos 18 anos. Os poemas contam a história de sua família dispersa, da mãe enlutada e suas historietas de Haifa, do irmão mais novo morto em Tal al-Zatar, da pobreza da família no campo de refugiados. Milhões de crianças recitaram seus versos na escola, e seus poemas, musicados, tornaram-se algumas das canções mais populares da Revolução Palestina. Conhecido como o amante de Haifa, Ahmad Dabur acabou nomeado diretor-geral do Departamento de Cultura da OLP. Depois de se formar na Faculdade de Medicina, Huda aceitou se juntar ao tio em Tunis. A OLP atravessava uma das piores fases de sua história, tendo perdido a sede no Líbano
e visto seus combatentes se dispersarem pelo mundo árabe, na maioria dos casos, terminando longe do território que buscavam libertar. A organização também passava por uma cisão interna, e havia clamores pela derrubada de seu líder, Yasser Arafat. A Jordânia e Israel cooperavam nos territórios ocupados. A Síria apoiava as facções dissidentes da OLP e a maior potência militar árabe, o Egito, havia assinado um acordo de paz com Israel. Em setembro de 1985, Israel capturou um dos principais comandantes do Fatah e 3 oficiais de alto escalão, que navegavam do Chipre para o Líbano, e torturou brutalmente o comandante. Em retaliação, o esquadrão do Fatah sequestrou um iate israelense no Chipre, exigindo a libertação de seus companheiros e matando os israelenses que estavam a bordo. O ataque ocorreu no Yom Kippur, o dia da expiação. 6 dias depois, em 1º de outubro, Israel respondeu. A sede da OLP ficava em Hamanshot, um subúrbio litorâneo de Tunis. Os líderes mais importantes da organização, entre eles Yasser Arafat e seus assistentes Abu Jihad e Abu Iyad, além de Ahmad Dabu e dezenas de outros, deveriam se reunir naquela manhã. Pouco depois do horário previsto para o início do encontro, 8 caças F-15 israelense sobrevoaram e lançaram bombas sobre a sede da OLP, reduzindo o edifício a escombros e matando mais de 60 palestinos e tunisianos. Huda estava a quase 100 quilômetros de distância, em Medzes el-Bab, onde trabalhava para o Crescente Vermelho Palestino, tratando as famílias de combatentes da OLP. Na manhã de 1º de outubro, recebeu ordens para evacuar imediatamente os funcionários e pacientes do hospital. Após o ataque de Hamanshot, temia-se que o próximo alvo fosse Medes el-Bab. Com medo de que seu tio estivesse entre as vítimas, Huda dirigiu-se às pressas à sede destroçada da OLP. Lá chegando, 1h30 após o ataque, deparou com um espetáculo dantesco. Corpos, destroços e cinzas, espalhados por toda parte, compunham uma cena própria do Apocalipse. Onde antes havia um dos prédios, via-se agora uma enorme cratera preenchida por água lamacenta. As escavadeiras já trabalhavam a pleno vapor, removendo pedaços de concreto, vigas retorcidas e fragmentos de metal. Médicos e enfermeiras, cobertos por uma espessa camada de poeira cinzenta, vasculhavam os escombros em busca de mortos e feridos. Equipes de resgate carregavam corpos inertes em macas. Sirenes de ambulâncias mesclavam-se aos gritos dos feridos. Amigos e familiares berravam os nomes dos desaparecidos enquanto reviravam os destroços. O odor pútrido da morte estava por toda a parte. Embora tivesse apenas 25 anos, não era a primeira vez que Huda testemunhava horrores semelhantes. Tinha passado pelas guerras de 1967 e 1973, quando bombas israelenses explodiram a refinaria de petróleo de Homs. Em 1982, já estudante de medicina, cuidara dos palestinos feridos da Guerra do Líbano. Hamanshot, porém, era um caso incomparavelmente pior. Huda queria tratar os feridos, mas foi instruída pelo chefe a auxiliar no recolhimento dos restos mortais. Aonde quer que fosse, ouvia gritos e gemidos, sons que por muitos dias não sairiam de sua cabeça. De vez em quando, precisava interromper o trabalho para vomitar. Mais tarde, foi encarregada de uma função não menos terrível, visitar as famílias dos mortos. Era uma profissional jovem e inexperiente e a única mulher entre os médicos. Ia ver mães, pais e filhos desfeitos em lágrimas em suas casas
e lhes prescrevia Valium para acalmá-los. O rosto desolado de uma jovem recém-casada que havia perdido o marido assombrava as noites de Ruda. Israel tinha chegado perto de liquidar de um só golpe a maior parte do movimento nacionalista palestino. A reunião, contudo, tinha sido adiada de última hora, e a maioria dos líderes da OLP não havia comparecido ou, como de costume, se atrasara. Arafat e seus assistentes sobreviveram, assim como o tio de Ruda. Os membros menos graduados que chegaram pontualmente foram mortos. O bombardeio deixou atônita a família de Ruda, que passou o dia inteiro tentando localizá-la depois de ficar sabendo que uma mulher com o mesmo nome estava entre as vítimas. Não eram os únicos em estado de choque. Ruda notou uma mudança de comportamento nos sobreviventes, incluindo Arafat e outras figuras importantes da OLP. Suspeitava que a experiência de quase morte e a constatação de que Israel por pouco não havia aniquilado a organização precipitavam entre os seus líderes uma inclinação geral à conciliação. 3 anos depois, em 1988, a OLP propôs a Israel um acordo histórico, consentindo com a instituição de um Estado palestino nos territórios ocupados, equivalente a meros 22% das terras originalmente pertencentes ao povo palestino. O Estado proposto não incluía Haifa, Jaffa e as demais cidades das quais seus líderes tinham sido exilados e para onde havia décadas lutavam para retornar.